Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, onde quer que esteja, aí nos seus lares, nas suas casas. Que Deus esteja abençoando poderosamente nesses dias em que estamos mais em casa. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus nesta tarde. Nesse tempo em que se celebra aí a semana em que Jesus foi morto, foi preso, crucificado. E na quinta-feira, naquela semana, há mais de 2000 anos atrás, os últimos acontecimentos ali da quinta-feira foram a celebração da Páscoa, que os judeus faziam todo ano, e essa Páscoa era celebrada, tinha todo um significado, era um memorial que eles celebravam desde quando saiu do Egito, e aí Deus instituiu a Moisés para que Moisés passasse para o povo, que naquela noite da libertação eles celebrassem a Páscoa, e ali eles celebravam com comida, com pão, tinha um pão asmo, tinha o cordeiro, e ervas amargas, que tinha todo o significado, aquelas ervas, lembrando o sofrimento deles lá no Egito, e ali então a passagem, que naquela noite teria também o anjo, eles deveriam passar sangue sobre os umbrais das portas, que tem todo o significado, nós vamos ver isso aqui, esse significado daquele sangue lá do povo de Israel saindo do Egito com agora, essa Páscoa de agora, que Jesus celebra. E então eles faziam isso todo ano. E nesse último ano em que Jesus esteve aqui, Jesus então se reúne com seus discípulos, escolhe um lugar, escolhe uma casa e faz ali a celebração da Páscoa. Vou fazer a leitura da palavra que se encontra em Mateus, em Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao 21. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: receberei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando pão, tendo dado graças, o partiu e deu-lhes. E lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Até aqui, até o versículo 20. Muito bem, então aqui, esse momento aqui, naquele dia, como eu falei, teve aquele 3 momentos ali: o momento da celebração da Páscoa, o momento da instituição da ceia. Logo após, Jesus vai até o Getsêmani orar com seus discípulos. Em seguida, chegam os soldados romanos com o traidor, que é Judas, prende Jesus, e a partir dali então começa todo o sofrimento de Jesus, o julgamento, a crucificação, tudo aquilo que Jesus sofreu. E então eu quero compartilhar com vocês, pensar um pouco sobre a ceia do Senhor, a celebração da ceia. E esse momento da quinta-feira, que Jesus inicia ali todo o seu sofrimento, e em razão da salvação da humanidade. Nesses versículos, nesse texto, o que a ceia nos ensina? Aqui Jesus, veja que no versículo 14, diz que Jesus chegou, tendo chegado a hora, pôs-se à mesa com os apóstolos. E Jesus disse que tinha desejado muito aquele momento, ansiosamente comer convosco, aquele pão, aquela Páscoa, antes do sofrimento dele. Porque a Páscoa já lembrava, ali o sofrimento do povo no Egito. E agora então Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, e em seguida ele institui a ceia. É interessante, nessa Bíblia que eu estou aqui, lendo, tem subtítulos como a última Páscoa. Em algumas Bíblias, tem como a última ceia. E na verdade, então aqui foi o momento em que Jesus instituiu a ceia. Por que Jesus instituiu a ceia? Porque a Páscoa era uma celebração que lembrava a libertação do Egito, da escravidão do povo de Israel no Egito, e agora vindo para uma terra em que eles iriam ter tranquilidade, iriam ter paz. E a ceia, então, Jesus deixou também como um memorial,
que vai nos lembrar também o sofrimento de Jesus na cruz e a libertação da humanidade, né, da condenação do pecado, para uma vida de paz, uma vida tranquila na presença de Deus. Ok? Então, vamos ver aqui que há dois momentos. Primeiro, Jesus, ele toma o pão, né? Diz assim, tendo, no versículo 16, aliás, 17, tomando o cálice, havendo dado graça, disse, recebei e reparti entre vós. Então Jesus toma o cálice, reparte entre os seus discípulos. E ele diz, pois vos digo que não, de agora em diante, não mais a beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Né? E depois disso, então agora ele celebra, ele faz então a celebração da ceia. E ele diz, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo. Muito bem, primeiro ponto aqui. Após Jesus celebrar a Páscoa, que era o memorial que relembrava a saída da escravidão do Egito, agora Jesus institui um novo memorial. E esse memorial agora é o quê? A ceia. E esse memorial iria representar o quê? Jesus instituiu e deu à sua igreja para que a igreja celebre com o intuito de lembrar, né, o sofrimento de Jesus. E lembrar a libertação daqueles que creem em Jesus, que aceitam o sacrifício de Jesus, da libertação do pecado para uma vida de paz com Deus, de comunhão com Deus. Okay? Então, veja que Jesus diz assim, alguns entendem a ceia como um sacramento, né? E que o pão se transforma no corpo de Cristo, os elementos da ceia se transformam. Essa doutrina foi instituída oficialmente a partir em torno do ano de 1300 depois de Cristo, 1400 que foi eliminado o vinho, né, o suco de uva nas celebrações. Mas a princípio, né, o que era ensinado e o que isso significa, o que a Bíblia ensina sobre a ceia, é que os elementos eles simbolizam, eles representam, né, o corpo de Cristo. Veja que ele diz assim, isto é o meu corpo oferecido por vós. Olha, veja bem, aquele pão que Jesus está oferecendo aos seus discípulos, está dividindo, ele diz, isto é o meu corpo. E aquele pão não se transformou no corpo de Cristo, por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido. Ele ainda não tinha se sacrificado, ele ainda não tinha sofrido e entregado o seu corpo na cruz. Ou seja, isso é uma metáfora, da mesma forma como Jesus diz, eu sou a porta, Jesus diz, eu sou o pão. Então, o verdadeiro significado do elemento é que simboliza, é uma metáfora, né, que representa, o pão representa o corpo de Cristo, assim como o cálice, o suco de uva, representa o sangue de Cristo. É da mesma forma, veja bem, da mesma forma que Jesus falou, eu sou a porta. A porta não se transforma no corpo de Cristo, mas Jesus está dizendo que ele é a porta de entrada para o céu. Se alguém quer ver o reino de Deus, precisa passar por ele. E passar por essa porta não é o corpo de Cristo se transformar em alguma porta, né? Mas o caminho, é uma metáfora que vai mostrar, assim, para você entrar em uma casa, né? Entrar em um lugar fechado, você precisa passar por uma porta, tem a porta de entrada. A porta de entrada para o céu, para o reino de Deus, é Jesus. E aqui também ele diz, este pão, aquele pão ali, hoje o pão da ceia que nós celebramos, ele não se transforma no corpo de Cristo, mas ele representa uma metáfora que representa o corpo de Cristo, assim como o sangue também representa o corpo de Cristo, né? Algumas pessoas, né, têm tirado essa interpretação de que se transforma literalmente no corpo e no sangue de Jesus, tirando do texto do Evangelho de João, capítulo 6, que Jesus vai dizer, João capítulo 6, versículo 54, Jesus diz assim, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí, desse texto, tira, né, a interpretação de que os elementos da ceia
se transforma literalmente no corpo de Cristo. Portanto, você tem que comer, ou seja, o elemento da ceia, o pão e o cálice, para receber Jesus, para ter vida eterna, né? Muito bem. Só que quando João fala isso, escreve, né, isso, Jesus fala isso, Jesus está usando o quê? Uma analogia, né? Fazendo uma analogia com um significado espiritual. A analogia, no contexto lá, vai falar sobre o pão que Deus mandou do céu, quando o povo estava no deserto. E ele diz assim, Moisés mandou o pão do céu, mas eu sou o verdadeiro pão do céu, certo? Então ele faz uma analogia que, assim como o nosso corpo físico precisa do alimento, né, físico, do pão e do líquido, né, da água, né? Em outro momento Jesus vai dizer que ele é a fonte da água da vida. Então, ali ele está usando a analogia para representar, para dizer que nosso espírito precisa do alimento espiritual. E esse alimento é quem? Jesus. Não os elementos da ceia, mas aquele alimento da ceia, ele representa Jesus Cristo. E Jesus, então, como que nós comemos a carne de Jesus e bebemos o sangue de Jesus? No próprio capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 40, né, eu li o 54, mas cadê aqui no versículo 40, diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja bem, João 6, versículo 40 diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, ou seja, todo aquele que olhar, que ver, né, que acreditar no Filho, ver Jesus, né, e crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí no versículo 54 diz, quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, o texto está dizendo que comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus é crer em Jesus. Por que a diferença? Por que aqui Jesus, Lucas, Mateus também, eles usam o termo da analogia do corpo físico, né, com o espiritual? Porque Lucas e Mateus, eles anunciam e eles mostram, né, ao povo, ao leitor, o Jesus que é o Deus eterno que se fez homem. Então eles vão falar da genealogia de Jesus, do nascimento de Jesus. Já João já mostra Jesus, já traz Jesus como sendo o Deus eterno que se faz homem, né? E aí já mostra a parte, o eterno de Jesus. Que Jesus vem mostrar, João vai trabalhar que Jesus é Deus. Ele inicia no seu capítulo 1, já dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então por isso que quando ele chega aqui, ele vai também fazer esse simbologismo da carne, do pão, né, com o espiritual, falando da eternidade de Jesus. Então, aquele que vê o Filho, ou seja, que vê Jesus, que crê em Jesus, né, e reconhece que Jesus é o próprio Deus que se faz homem, né, então esse tem a vida eterna. Então, quem poderá ter a vida eterna? Aquele que vê Jesus, conhece Jesus através da sua palavra e crê em Jesus. E crê no seu sacrifício, porque aí nós trazemos aqui novamente para o simbolismo do pão e do cálice da ceia. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E aí João vai dizer, aquele que ver o Filho, né, também, e crer, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então este corpo, este é meu corpo e este é o meu sangue, né, é um simbolismo, assim como Jesus disse, eu sou a porta. É uma metáfora que representar que aquele pão, o pão que Jesus estava tomando ali, que aquele pão da Páscoa, que representava a libertação do Egito, a passagem da vida de sofrimento, de sacrifício, de escravidão para agora uma vida de paz, uma vida numa terra tranquila, esse pão e o cálice da ceia agora é o símbolo da nova aliança. Porque a nova aliança agora é em Cristo Jesus, que Jesus fez com o homem. Jesus enviou, ele se fez homem na pessoa de Cristo Jesus, e aquele que crê tem a vida eterna. Tem a garantia de Deus, de que uma vez crendo, e crendo em quê? Que Jesus é um homem bom, que Jesus é um homem iluminado, não, que Jesus é o próprio Deus que se fez homem. E com a morte dele na cruz, ele ressuscitou, então Jesus está vivo, não está morto numa cruz, ele ressuscitou, e quem crê nesse sacrifício de Jesus Cristo tem a vida eterna.
E aí deixou os elementos como metáfora para celebrarmos. Então naquela noite ele celebra a Páscoa e institui a ceia, que agora é o novo memorial. Então hoje não precisamos mais celebrar a Páscoa como o judeu celebrava, mas precisamos celebrar o quê? A ceia memorial. Veja que ele diz, fazer isso para vocês se santificar, para vocês se purificar, para vocês ter vida eterna, não. Fazer isso em minha memória. Né? Então, a celebração naquela noite, Jesus deixou esse símbolo agora como sinal da nova aliança. Okay? Então, a ceia do Senhor é uma lembrança que nós devemos celebrar e tem as instruções de como devemos celebrar. Hoje, que está todos em casa, a igreja não está podendo se reunir, tem alguma discussão, se pode ser online, eu aqui mando um vídeo para vocês, né, eu ao vivo aqui, e aí vocês eu mostro os elementos da ceia, cada um tem o seu elemento em casa, então, não. Jesus, todas as vezes que Jesus instituiu assim, primeiro, lá na Páscoa dos judeus, eles tinham que se reunir nas suas casas, depois eles se reuniam no templo, no tabernáculo, e para celebrar. Né? Agora, depois Jesus também instituiu a ceia, e para realizar a ceia, o que eles fizeram? Se reuniram numa casa. E isso vem até os nossos dias. Então há um momento certo, designado, marcado, um local, para se reunir, para fazer, então, para a celebração da ceia. Então, ceia representa o quê? A reunião. Nós temos que olhar para a ceia e celebrar a ceia do Senhor, nessa semana, né, que se lembra a morte e a ressurreição de Jesus, lembrar que a ceia vai nos direcionar, nos levar a 3 direções. No passado, lembrar que o homem pecador, na escravidão do pecado, sendo dominado pelo pecado, o seu destino é a condenação eterna, ou seja, a eternidade sem Deus, separado de Deus. E isso a Bíblia chama de inferno. Eternidade sem Deus. Mas aí Jesus veio e libertou esse homem, realizou um sacrifício. Um sacrifício, morrendo na cruz, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue, né? Fazendo esse sacrifício para que aquele que crê em Jesus e crê nesse sacrifício, que esse sacrifício é suficiente, ele tem a vida eterna. E aí temos que lembrar a ceia, celebrar a ceia para isso. Para lembrar que Jesus morreu por nós, que Jesus fez o grande, sofreu por nós, sofreu para todo aquele que nele crê. Né? Diz o texto, vai dizer para que todo aquele que morreu por muitos, ou seja, porque ele fez o sacrifício e agora cabe a cada um escolher se crê ou não em Jesus. E os que creem estão libertos da condenação eterna, libertos da escravidão do pecado, e agora tem uma nova vida, vida abundante, vida com a certeza de eternidade, de salvação. Então, celebrar a ceia é lembrar do sacrifício de Jesus, que ele morreu por nós. Né? E lembrar também que somos aqueles elementos da ceia, representam o corpo de Cristo, e lembrar que os seus discípulos formam um corpo, em que cada um na sua forma de ser, no seu jeito de ser, com seus dons, mas são elementos de um mesmo corpo, membros de um mesmo corpo, e que nesse corpo a cabeça é Jesus Cristo. Então, a ceia é isso, é lembrar da morte e ressurreição de Jesus, que ele morreu por nós, lembrar que os seus discípulos formam um corpo, é uma família, né? Membros de um mesmo corpo, que a cabeça é Cristo Jesus, e lembrar, olhar para o futuro, lembrar que esse Jesus, que é Deus, que desde o princípio na eternidade sempre existiu, Jesus não passou a existir depois que nasceu de Maria, né? Então Jesus ele já existia, ele apenas se fez homem na barriga, né, no ventre de Maria. Então Jesus não passou a existir depois que Maria teve Jesus. Mas desde a eternidade ele é Deus, ele existe, né? Ele criou todas as coisas. Agora ele se fez homem, como homem, então se denomina filho. Né? Mas esse Jesus que veio como homem, nascido de uma mulher, nascido de uma virgem, da Virgem Maria, e ele cresceu, exerceu seu ministério, morreu, foi sacrificado, ressuscitou no 3º dia. E da mesma forma que ele ressuscitou, ficou mais 40 dias com seus discípulos, subiu aos céus. Lá em Atos capítulo 1 vai dizer que ele subiu aos céus. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Ele voltará. E até que ele venha, devemos celebrar a ceia do Senhor. Então, que nesta tarde, né, neste dia, que Jesus, foi o dia que Jesus celebrou a última Páscoa, ele instituiu a ceia para lembrarmos. Jesus, Páscoa, tem um significado
A nossa Páscoa hoje é Jesus. A Páscoa dos judeus era a libertação da escravidão do Egito. A Páscoa hoje do cristão é Jesus Cristo. Jesus que veio, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado, foi morto, né? Foi sacrificado, mas ressuscitou no terceiro dia. E aquele que nele crê, aquele que come da carne dele, que come do seu sangue, não são os elementos da ceia. Os elementos da ceia apenas representam o corpo e o sangue. Mas aqueles que colocam a fé, que vê Jesus, que crê em Jesus, conhece Jesus através da sua palavra e coloca a fé nele como o único suficiente salvador da sua vida, esse tem a vida eterna e ressuscitará no último dia. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Nesses dias difíceis, dias que se aproxima essa volta de Cristo, porque ele falou que antes da sua volta, muitas coisas aconteceriam. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. São pestes, são enfermidades, são sinais do céu, né? São terremotos, são violências, a iniquidade se multiplicando. Tudo isso são anúncios da volta de Cristo. Que nesta Páscoa, que nesse tempo, nessa semana, em que cada um está nos seus lares, nas suas casas, que possa celebrar um Cristo vivo e lembrar da necessidade que temos de aceitar esse sacrifício de Jesus, de comer da sua carne, de beber do seu sangue. E isso, de que forma nós fazemos isso? Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. A fé no sacrifício dele, que o sacrifício dele foi suficiente para a salvação. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2, diz: mas a todos quanto recebeu, a saber, os que creram no seu nome. Como que nós recebemos Jesus? Crendo no seu nome, no seu sacrifício. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a estes ele virá buscar. E ele vai tirar de todo esse sofrimento, libertar de tudo isso que nós vivemos nesse mundo. Então, que Deus abençoe, que você possa celebrar uma Páscoa, a verdadeira Páscoa de Jesus. Acreditando, confiando no sacrifício que ele realizou na cruz. E assim, tenha a vida eterna. Entregue a sua vida a Jesus, receba Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Não como um ritual, não apenas fazendo rituais, mas entregando a sua vida e crendo nele. E assim, comer e beber do sangue de Jesus é colocar fé unicamente na suficiência do poder do sangue de Jesus derramado na cruz para nos salvar. E crer que ele está vivo e que voltará para buscar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe. Quero fazer uma oração. Oremos. Pai bendito, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque em tempos difíceis que estamos vivendo, mas nós temos a promessa da Tua palavra, que esse Jesus que veio é o próprio Deus que se fez homem. E como homem, ele morreu na cruz, derramou, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, para que todo aquele que crê nesse sacrifício tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente. Portanto, ó Deus, eu te peço que abençoa, Pai, as pessoas que estão ouvindo, abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, primeira igreja batista ali no Jardim São Francisco, cada membro da Tua igreja ali que estão nos seus lares, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo eles, Pai. Que eles não venham desanimar, que nesses tempos difíceis, tempos de enfermidade, livre o Teu povo da enfermidade física, mas principalmente, Senhor Deus, nós Te louvamos porque nós já fomos libertos da enfermidade espiritual, que é do pecado. E o Senhor pagou o preço. Então, Senhor, abençoa aquelas pessoas que ainda não têm esse entendimento. Que cada pessoa, Senhor, possa entregar a sua vida, possa confiar, possa beber da sua carne, comer da sua carne, beber do seu sangue, através da fé no seu sacrifício, Senhor. E assim possa ter vida eterna, possa ser liberto da escravidão do pecado e ter certeza de salvação, que tenha vida abundante, Senhor. Abençoa o Teu povo, porque sabemos que mesmo passando por lutas e dificuldades, muitos ainda virão, terríveis coisas virão antes da Tua volta, Senhor. Mas aqueles que crê no Senhor, que recebe o Senhor como sendo o pão da vida, o alimento espiritual, se alimenta do Senhor Jesus, da fé em Cristo Jesus, tem a certeza da vitória, da salvação e que vai passar por tudo isso e vai vencer em nome de Jesus, Pai. Abençoa, eu te peço, Pai. Guarda, protege, Senhor, dá livramento. E continua, Senhor, abençoando nesse momento. Quero pedir pelos todos os profissionais da área de saúde, que o Senhor esteja fortalecendo eles e capacitando eles para que eles possam, Senhor, passar ileso, Pai, dessa situação, que o Senhor possa livrá-los e que eles possam, assim, Senhor Deus, vencer toda essa batalha. Te peço, Senhor Deus, pelos nossos governantes, que cada um, Senhor Deus, possa entender, Senhor, e possa realmente deixar tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes atrapalha e ter um só entendimento, a preservação da vida,
que o Senhor conceda saúde e vitória, e principalmente a tua igreja, que se desperte para o grande dia da tua vinda, o grande dia da vitória, da salvação, de tudo isso que nos aflige, Pai. Abençoa, guarde e protege cada um que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus a todos abençoe, tenha um excelente dia restante, uma noite bem abençoada, feliz, tranquila, em paz. Creia em Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tenha certeza da vida eterna, da vitória sobre tudo isso que o mundo tem oferecido de mim. Amém? Um grande abraço.